Olá! O programa Foco no Positivo, transmitido pela SRTV, emissora afiliada à Rede Brasil de televisão, e pelo canal J Melo Plural do YouTube, tem o prazer de bater um papo hoje com a psicanalista e escritora Carla França. Eu posso afirmar que, graças às maravilhas do uso inteligente da tecnologia, essa entrevista foi possível. Eu digo isso porque estou em Amparo, São Paulo, a capital cultural do Circuito das Águas Paulista, e a nossa entrevistada de hoje, a Carla França, está em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, sul do Brasil, que é maioritariamente constituída pela ilha de Santa Catarina, com 54 quilômetros de comprimento. Florianópolis é famosa pelas suas praias, incluindo estâncias turísticas populares como a Praia dos Ingleses, na extremidade norte da ilha. Seja bem-vinda, Carla França. Prazer imenso em recebê-la no Foco no Positivo de hoje. Olá, meu querido amigo J Melo. É um prazer imenso estar aqui nesse teu programa Foco no Positivo e sendo entrevistada justamente por você, que além de grande amigo, é também um colega de estudos, né, da nossa querida psicanálise. Carla França, eu sei que você é uma pessoa que busca, né, a excelência em tudo que você faz. Está sempre em busca do conhecimento para melhor poder atender às demandas nas diversas áreas em que atua. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores e para os nossos internautas também sobre você e principalmente sobre a sua formação profissional, já que nós fomos também, em algum período da nossa vida, colegas de profissão e de escola, né? Psicanálise, eu quero que você fale. Eu sei que você faz também hipnose, reiki, floral de Bach, terapias alternativas diversas, que bem utilizadas, essa é a verdade, podem mudar histórias de vida, melhoram a qualidade de vida das pessoas. Então, sobre mim, né? Eu sou psicanalista clínica, tenho 2 formações em psicanálise clínica, adoro a última formação que fiz, que foi com o professor André Cardelli, inclusive J. Melo, meu colega de estudo, né, fizemos juntos esse curso. E além da psicanálise clínica, eu também trabalho com terapias holísticas e integrativas, sou mestre em reiki em várias linhas, trabalho com fitoterapia, aromaterapia, florais de Bach, faço hipnose, trabalho com várias outras terapias, registros acásticos, constelação familiar, e trabalho também com o método MPC, que é o método Procure Cicatrizes, né? Que é um dos últimos estudos que eu fiz, que realmente englobou tudo que eu já estudei, né, e acrescentou muito. Então, através disso, eu consigo encontrar realmente a raiz do problema do meu paciente, mesmo fazendo toda a investigação comportamental, né. Também me especializei em investigação comportamental, primeira, segunda e terceira infância. Então, todos esses cursos e outros que nem vou citar porque são muitos, eu uso dentro desse tratamento feito com o meu paciente. Então, quando ele vem aqui, ele não vai ter só acompanhamento da psicanálise, né? Faço também barras de ácidos, que é uma terapia que muitas pessoas conhecem e que ajuda realmente, né, quebrar padrões mentais e abrir a consciência. Então, dentro dessas técnicas, né, eu faço a integração de tudo isso. E quando o paciente vem a mim, ele não tem só um recurso, ele tem vários recursos, né? Então, aquilo que é necessário fazer para ele, aquilo que ele realmente está buscando, eu vou ver dentro daquilo do meu conhecimento, né? Daquilo que eu já estudei e que serve para poder aplicar nesse tratamento e que ele possa realmente encontrar aquilo que ele está buscando. Ô, Carla França, você tem uma característica que a faz muito rara. Você é um ser agregador, tão difícil no mundo de hoje, né? Onde um tenta levar vantagem sobre o outro, como se ainda mais importante do que ser feliz é ser especialista em aplicar a lei do Gerson. Você vive na contramão dessa relação desastrosa. Conte para os nossos telespectadores e para os nossos internautas o que é o universo da alma. Como funciona esse espaço de cuidado com a saúde física, a saúde mental
e também com a saúde estética. Você trabalha sozinha? Você tem parceiros e parceiras nesse desafio? Os atendimentos acontecem apenas no consultório ou são oferecidos online também? Então, logo depois da formação que fiz em psicanálise, né, eu pude abrir o meu consultório, que inclusive agora em março, dia 25, vão fazer 6 anos que ele está aberto, que eu posso clinicar, né, e dentro desse espaço eu tenho alguns colegas que também trabalham comigo, né, um espaço terapêutico que se chama Universo da Alma. Então eu consegui fazer essa junção das terapias e trazendo também outros colegas para trabalhar, para dar o melhor respaldo para todos os pacientes que nos procuram, né. E não só no consultório eu atendo, né, não só presencial, mas também atendo online, né. É interessante como que a tecnologia nos facilitou e nos ajudou a levar, né, a todas aquelas pessoas que buscam um entendimento de si próprio, resolver suas questões e melhorar dentro da sua própria vida, né? A tecnologia nos ajudou muito, então eu tenho muitos pacientes de outras cidades, pacientes de fora do país, então é muito interessante, muito gostoso, né? Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu gosto muito do que eu faço, eu realmente amo a minha profissão, então é um prazer para mim estar aqui todos os dias, independente se online ou presencial, mas para poder atender as pessoas. E além das terapias, né, eu também tenho uma loja onde eu acabei linkando, né, tenho uma sócia, uma amiga, que nós fizemos uma loja de produtos de beleza. Então, hoje em dia eu não trato somente o emocional, né, o mental e as marcas que o físico traz, né, mas trato também a aparência, que eu acho que é muito importante também. Hoje em dia se criou, né, essa necessidade de uma boa imagem, e eu acredito que dentro de um corpo saudável, né, é que nós temos que também olhar para o nosso corpo, né, se ele está saudável ou não em primeiro lugar. Nós também podemos mostrar aquilo que nós temos dentro através da beleza, né. Então, tem a nossa loja, né, Brazilian Beauty, que é uma loja virtual, inclusive, e que traz também esses benefícios, né, e podemos linkar as terapias que trabalham o mental, emocional, né, e o físico internamente de marcas, também com a aparência física, né, e com a beleza, tanto do homem como a mulher. Como psicanalista experiente que é, né, estudiosa de outras práticas integrativas, inclusive, certamente tem contato com pessoas que, por uma razão, por um período ou por quase toda a vida vivida, ainda não se encontrou profissional e pessoalmente nesse mundo de tantas cobranças, de tantas exigências. É relativamente comum, em seus atendimentos, deparar-se com pessoas fantásticas, mas que por razões diversas encontram-se meio que assim, sem saber quem são ou que rumo tomar para ser feliz, para encontrar o seu ponto de equilíbrio. Você tem vivido essa experiência também no seu consultório, nos seus atendimentos? Agora tem um tema que eu acho muito interessante, né? Todos os pacientes, tá? Essa pergunta é uma pergunta que eu faço para todos e nenhum até hoje conseguiu me responder. Depois que eles entram, que a gente tem as primeiras conversas, né, que faz toda a anamnese, enfim. Eu sempre pergunto para eles: você sabe quem você é? Aí eles: sim, claro que eu sei. Então me diz quem é, quem você é, quem fulano é, quem fulano representa, em que momento da vida você está. Aí vem o silêncio. Porque a maioria das pessoas que vêm em terapia, elas estão realmente buscando aquilo que elas são na essência, né? Muitos já sabem o que querem ser, mas para saber o que querem ser, eles precisam primeiro saber quem eles são, né? Eu acho que essa, hoje em dia, é a maior busca do ser humano, né? E também os seus maiores tropeços, porque dentro dessa busca, muitos entram em depressão, muitos têm crises de pânico, têm crises de ansiedade, porque não conseguem se encontrar em um lugar, não conseguem se identificar e não conseguem se sentir pertencente.
Então, em primeiro lugar, nós temos que entender quem somos, descobrir o que queremos realmente de nós mesmos, né? Não o que o outro possa nos oferecer, não aquilo que o outro possa nos dar, mas sim aquilo que eu me ofereço e aquilo que eu me dou. Então, a partir do momento que eu começo a buscar quem eu sou, buscar a minha essência, eu entro dentro de uma estrada bem complexa, né? Porque antes de eu chegar na minha consciência, eu tenho que atravessar minha mente, não tem jeito. E a nossa mente, eu costumo dizer que é aquela que mente o tempo todo. E o que ela quer? Ela quer te manter parado. Ela não quer gastar energia. Porque o intuito da nossa mente é te manter paradinho ali para não gastar energia, né? Para que ela faça a sua sobrevivência. Porque as pessoas que estão no mental, as pessoas que são muito racionais, elas são 100% controladas pela mente. Então, elas não são muito emocionais, né? Tudo aquilo que passa para o emocional, elas acham que, deixa para lá, depois eu vejo isso, né? Vamos mexer com isso depois, enfim. E continua ali no automático racional e mental, né? E a mente, ela te procrastina, né? O padrão mais forte da mente é a procrastinação de si próprio, né? Então, ela já começa desde sempre te enganar, te trazer padrões dentro da infância, né? Tem uma frase que eu acho muito interessante, que nós escutamos, eu acredito que 100% da população sempre ouviu, que sim, quando criança faz muito sentido, né? E nos ajuda, que é não fale com estranhos. Só que isso fica no nosso corpo, né? Fica na nossa memória celular. E essa frase, ela define muito da nossa vida, né? Por quê? Não falar com estranho para crianças pode ser que seja bom, né? Para que ela não seja roubada, não aconteça coisas ruins como nós sabemos que acontece, mas o não falar com estranho ressona diferente na nossa mente, porque quando nós crescemos, o que nós precisamos para sobrevivência ou para viver bem? Falar com pessoas estranhas, conhecer pessoas novas, que são estranhas para nós. Então, eu preciso vender basicamente. Então, todo o trabalho base do ser humano é vender alguma coisa. Vender a imagem, vender a fala, vender o que vender objetos, vender coisas, enfim, variedades. Mas aí vem lá no teu inconsciente, né? Não fale com estranhos. E muitas pessoas, quando falam em vender, nossa, elas ficam desesperadas, né? Elas não conseguem vender. Imagina ter que estar na frente de muitas pessoas e falar para essas pessoas e vender para essas pessoas, e explicar um produto ou mostrar um produto, né? Que isso também faz parte da venda. Então, essa é uma das frases que eu acho que a mente, ela nos sabota, assim, lá na base de tudo, né? Então, muitas pessoas que não se reconhecem hoje em dia, elas não querem ser vistos, eles não querem ser notados e entram em depressão. Não vou dizer que é por culpa dessa frase, mas são acúmulos, né, emocionais e de situações que eles vivem e vivenciam de forma diferente um do outro, né, que os leva a ter esses rompantes, né, a ter esses estados depressivos, né, a ter ansiedade, síndromes, enfim. A mente vai criando, né, formas dela estar o tempo todo no controle para que a consciência não venha. Porque quando nós temos consciência, nós temos clareza, nós entendemos o que queremos, nós sabemos quem somos e nós realmente vivemos, e vivemos no agora, né? Não vivemos num futuro que não existe e muito menos num passado que já existiu e que não vai mais existir no nosso presente. Então, quando nós fazemos isso, nós liberamos a procrastinação da nossa vida, né? E também deixamos de fazer com que essa frase nos domine. Então, se eu tenho clareza, se eu tenho entendimento, eu consigo viver o meu agora e seguir em frente. E aí sim eu começo a descobrir quem eu sou, o que eu gosto, quais são os meus padrões, né? E deixo de trazer os padrões que não são meus e que são padrões que foram colocados, né, no sistema familiar, de amigos, de pessoas, de todas as pessoas que eu possa ter conhecido durante todo o meu trajeto de vida, que é
o que a mente armazena, né? Então a consciência é aquilo que você já traz, aquilo que você já é, e ela precisa ser expandida para que nós possamos ter a consciência de tudo, e a mente é aquilo que nós aprendemos desde o primeiro dia da nossa existência dentro da barriga da mãe, que nós temos estímulos, que nós temos sons, que nós temos movimentos, né? Então tudo isso é o mental. Então nós temos que passar por cima do mental para podermos ter a consciência de quem somos e descobrirmos exatamente qual o propósito que nós temos nessa vida e nessa existência. Excelente colocação. Parabéns e obrigado, viu? Você é sempre muito pontual nas suas colocações. Tem muito assunto interessante ainda para abordarmos essa entrevista com Carla França. Mas vamos antes para uma mensagem dos nossos patrocinadores. A gente volta em seguida. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa Foco no Positivo está recebendo hoje a psicanalista Carla França. Um bate-papo enriquecedor, de excelente conteúdo. Carla, quais são os casos mais recorrentes que tem atendido? Eu pergunto isso porque, de repente, alguém pode estar passando por situação semelhante e depois de ouvi-la, e muito, com certeza, depois de ouvi-la, pode até procurar ajuda e resolver-se, né? O caso de separações, por exemplo, divórcios, tem disso também no consultório? Nos casamentos de hoje, falta amor ou falta entendimento? A dor do amor é com outro amor que a gente cura? Então, quais são os temas, né, que as pessoas mais me procuram? Na maior parte deles é sobre relacionamentos, né? Sobre relacionamentos que eles estão vivenciando, relacionamentos que eles já tiveram, sobre o que eles trazem de relacionamentos, né? Como eles vivem os seus próprios relacionamentos e como eles se veem. Realmente é um dos temas mais procurados. É o problema que eu vejo hoje em dia maior das pessoas, né? Elas não estão mais conseguindo se relacionar um com o outro. O que eu vejo muito é que os casamentos próprios, eles não têm falta de amor, eles têm falta de entendimento, tanto de um para o outro como de si próprio, né? Quando eles começam um relacionamento, eles já começam com problemas que eles trouxeram de outros relacionamentos. A maioria deles, eles querem alguém para suprir a necessidade daquele que o deixou ou que ele próprio deixou, né? Porque mesmo quando nós deixamos, nós também sentimos a necessidade de ter alguém para preencher esse vazio. Então, o que eu vejo hoje em dia é essa necessidade que as pessoas criaram de preencher vazios, né? Vazios existenciais. Mas a maioria das pessoas não entendem que esses vazios não são preenchidos por outras pessoas, são preenchidos por elas mesmas, porque os vazios estão dentro delas, né? Tudo que nós sentimos, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos é sobre nós. Então, se eu não me curo, se eu não me amo, se eu não me faço feliz, como que eu vou querer que outra pessoa faça isso para mim, se eu não sei como é viver isso? Se eu não me dou, eu não tenho direito de pedir ao outro, né? Então as pessoas, elas vêm com essas demandas, por que eu estou repetindo os mesmos padrões? Eu conheci uma pessoa nova, mas eu reconheço o ex nessa pessoa ou a ex nessa pessoa, né? Eu estou vivendo um loop, eu estou vivendo o mesmo padrão. Justamente por isso. Ô Carla, existe alguma forma de lidar bem com isso tudo? No meu ponto de vista, várias formas de nós lidarmos com isso.
A primeira que eu abordo é a investigação comportamental, né? Então nós vamos lá na infância investigar a primeira, segunda e terceira infância para ver quais são os padrões que essa pessoa traz, né, sistêmicos, o que ela aprendeu sobre relacionamentos da infância, como que ela vivenciou relacionamentos com pai e mãe, com irmãos, com amigos, com parentes, tios, avós, enfim. Então nós voltamos lá atrás, né? Eu faço toda essa investigação para entender se esse padrão é da própria pessoa que está procurando a terapia ou se ela traz dos pais, né? Se ela traz da casa dela, se ela traz da família dela. A maior parte deles, sim, trazem dos pais, né? Os filhos, eles têm por princípio deles, né, por falta de consciência, com certeza, porque são crianças, então eles acreditam que eles podem salvar relacionamento dos pais, ou que eles podem fazer pelos pais aquilo que eles acreditam que daria certo, né? Eu posso defender meu pai, eu posso defender minha mãe, eu aguento isso, eu aguento aquilo, então eles acabam pegando para eles, né, responsabilidades que não é deles, tendo assim uma consciência daquilo que não faz parte da sua própria natureza, né? Então quando eu vivo dentro daquela casa, eu absorvo aquele ambiente, eu absorvo tudo aquilo que se dá naquele ambiente, tudo aquilo que eu vivencio, então eu trago para minha vida. Em contrapartida, eu também trago para os meus relacionamentos, porque eu não vou conseguir viver algo diferente daquilo que eu aprendi. Então, quando eu não tenho uma base familiar saudável, né, que o meu pai, minha mãe não brigavam, que se davam bem, que me deram uma boa base educacional, que me viram, né, que me deram a importância que eu precisava ter. Então, se eu tive isso, eu não vou ter problemas na minha vida adulta, na minha adolescência, nos meus relacionamentos. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Então eu fui importante, eu fui colocado dentro dessa grade familiar, desse sistema familiar, como membro, né? Então eu me sinto pertencente a isso. Então eu não trago dores que não são minhas. Mas quando eu vejo muitas brigas dos meus pais, eu vejo muitas ofensas verbais, até agressões físicas, né? Diferença entre irmãos, então eu não me sinto pertencente a isso. E mesmo que eu acredite que faça parte inconscientemente, o meu corpo traz essas mágoas, né? Essas marcas, porque fica na nossa memória celular. Então, qual seria o meu trabalho nesse caso? Voltar lá atrás e limpar as marcas, né? As próprias memórias celulares que o corpo guardou. Porque de uma forma ou de outra, em um momento ou outro, eu vou estar replicando isso, né? Então eu vou honrar o meu pai e a minha mãe pela dor e não pelo amor, que é aquilo que nós buscamos, né? Nós temos que entender que quando nós honramos pai e mãe, nós não temos que olhar para as dores que eles sentiram, que eles passaram, vivenciaram, para que nós repetimos isso na nossa vida, né? Porque isso realmente é inconsciente. Nós temos, claro, as grades, né, familiares de primeiro, segundo e terceiro filho, cada um representar o pai, a mãe, enfim. Então toda essa investigação nós fazemos para entender se esse filho está trazendo essas marcas, né, para esses relacionamentos e também para a sua vida, né? Eu não digo só relacionamentos afetivos, mas relacionamentos com amigos, relacionamentos em trabalho, né, relacionamentos com vizinhos no dia a dia. Então é muito importante nós entendermos que os padrões que nós trazemos podem não ser aqueles padrões que são realmente nossos, da nossa personalidade e daquilo que nós poderíamos estar oferecendo para aqueles que estão à nossa volta também. Muita gente pensa que o mundo vai acabar quando acaba uma relação, não é verdade? E a vida segue, não tem esse negócio de parou uma relação, parou o mundo, né? Mas tem mais tópicos interessantes a serem abordados nessa entrevista com a psicanalista Carla França. Vamos antes para mais uma mensagem dos nossos patrocinadores e na sequência, Carla França dá mais algumas dicas
muito interessantes para todos nós. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. Foco no Positivo está recebendo hoje a psicanalista Carla França. Carla, todos nós precisamos de momentos de recolhimento, momentos de reflexão para descansar a alma, descansar o coração, mas não somos ilhas, né? Isso todo mundo sabe, nós somos seres gregários. Nós precisamos uns dos outros para nos sentirmos bem. Alguns lidam bem com a solidão não procurada, aquela que de repente pode chegar na vida de todos nós. Mas tem gente que não convive bem com ela. Você tem ou sabe de casos de pessoas que não lidam bem com a solidão? E como lidar com isso sem preencher os vazios da alma com coisas e relações tóxicas? Como que eu vou viver sozinho? Como que eu vou ser feliz sozinho, né? Eu não consigo viver sozinho, eu sinto falta de alguém, eu me sinto excluído, eu me sinto abandonado, eu não sei lidar com a solidão, né? Tem muitas pessoas que não sabem realmente a diferença entre solidão e solitude, né? Aquelas pessoas que aprenderam a viver só são essas pessoas que já buscaram uma cura emocional, uma cura sistêmica, né? Se desprender das dores, se desprender de muitas coisas que lhe fazia mal, que já limpou suas memórias de dor, né? Não 100%, porque nós somos seres em construção, né? O ser humano, ele é construído diariamente, né? Cada dia um assunto novo, um conhecimento e uma sabedoria que vem até nós diferente. Mas voltando ao tema, né, de viver sozinho. Então, por que é tão difícil o ser humano hoje viver sozinho? Porque foi implantado numa sociedade que nós somos obrigados a viver com alguém. Isso não é 100% errado, né? Porque nós também não viemos ao mundo para vivermos sozinhos. Mas nós temos que aprender a viver sozinho. Então, assim, o gancho dos relacionamentos qual é? Quando eu termino um relacionamento, eu quero logo em seguida ter alguém comigo, porque eu sinto falta de carinho, eu sinto falta de alguém do meu lado, eu sinto falta de alguém para fazer algo para mim. Mas se eu já vinha de um relacionamento com marcas, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que me limpar dessas marcas e entender o porquê que eu mantenho essas marcas ainda em mim. Então aí que o ser humano precisa buscar a terapia, né? O indivíduo precisa de cuidados emocionais, de cuidados mentais, para quê? Para que ele leve para a sua própria vida esses cuidados e aprenda a ser feliz consigo mesmo. Ele precisa aprender a se convidar para ir num almoço, se convidar para ir numa janta, se convidar para ir num pub, para ir dançar, para tomar um sorvete, para ir à praia, para caminhar. Enfim, várias coisas que o dá prazer. Então, em primeiro lugar, ele tem que entender o que lhe dá prazer, o que lhe traz prazer de estar vivo e de viver o dia a dia, né? Muitas pessoas não sabem o que lhe dão prazer. Eles sabem aquilo que as pessoas lhe oferecem que lhe faz feliz, né? Mas é aquilo que realmente lhe dá prazer, né? Que você tem aquela vontade de fazer. Então, quando o ser humano está sozinho, quando o indivíduo está sozinho, ele precisa aprender a vivenciar o seu dia a dia, a gostar da sua casa, a gostar do seu lugar, que seja um quarto, né? Mas ele mora com outras pessoas. Então, que ele arrume o seu canto, né? O seu espaço, aquilo que realmente é dele. E cuida, né? Então ele tem que aprender a cuidar do seu ambiente, ele tem que aprender a cuidar do seu espaço e principalmente do seu físico, né? Porque o nosso físico é sim o nosso carro, né? É com ele que nós vamos estar. Então, quando eu busco alguém estando sozinho, eu tenho que ter para oferecer para essa pessoa tudo aquilo que eu estou buscando nela.
Então, se eu estou buscando alguém para me socorrer, quer dizer que eu não estou bem. Então, o que eu vou atrair? Eu vou atrair pessoas que também não estão bem, porque eu estou vibrando nesta sintonia, né? Como eu sou um ser energético, né? Eu vibro nessa sintonia. E aí entra também as terapias integrativas, holísticas, né? Que eu trabalho com elas, que além da psicanálise, né? Eu trabalho também com as terapias holísticas integrativas, que é o olhar para o todo, né? O olhar para o ser humano, o olhar para a mente, o olhar para o emocional, o olhar para o físico, o ser humano como um todo. Então, quando ele começa a entender que estar sozinho não quer dizer que você precisa sofrer e sentir dor, mas precisa se amar, ele começa a entender sim que o que ele veio fazer nesse mundo é evoluir. E para que eu evolua, eu preciso realmente me conhecer, entender aquilo que eu gosto, entender aquilo que me faz bem e aquilo que eu não gosto também, né? É interessante isso, sim, claro. Fale sobre a necessidade de se aprender que na vida nem sempre vamos receber o sim, que o não faz parte da vida. Mas fale sobretudo, Carla, sobre a necessidade de se aprender a não desistir diante das experiências mal-sucedidas. Encontraremos muitos nãos, né, pela vida, mas encontraremos também muitos sims. O que pensa você sobre tudo isso? Sobre o sim, sobre o não? A primeira coisa que nós temos é o não. Tudo, nós partimos sempre do princípio que o não eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o sim, eu vou buscar possibilidades, eu vou buscar olhares novos, né? Então, o trabalho que eu exerço aqui no consultório é mostrar esse novo olhar, né? Essas possibilidades de mudança. Então, assim, viver sozinho é tão difícil? Não, não é tão difícil. A partir do momento que eu aprendo a viver sozinho, eu consigo me relacionar com qualquer pessoa, né? Que ela esteja no mesmo nível de consciência que eu. Isso não quer dizer que eu não vá ter amigos que pensam diferente. Nós estamos falando exclusivamente de relacionamentos. Então eu costumo brincar muito, né? Eu falo que os opostos, eles não se atraem, eles se distraem. Para que a gente viva com alguém, nós temos que ter afinidades com essa pessoa, né? Mas para que eu tenha afinidades com ela, eu preciso descobrir quais são as minhas qualidades também e aquilo que eu posso oferecer para o outro, né? Para aquela pessoa que está junto comigo ou aquela pessoa que eu quero conquistar. Então eu tenho que estar na mesma altura que ela, senão não vai adiantar nada, né? Eu cobrar dela aquilo que eu mesma não me dou, cobrar dela uma alegria, um prazer, cobrar lugares, cobrar situações, sendo que eu ainda não conheço e que eu ainda não frequentei ou que eu não estou me oferecendo também. Aí o que eu vou ser? Abusivo, né? Eu vou estar vivendo somente a vontade dela, vou ser abusivo com ela e, contrapartida, eu vou estar me esquecendo. E o que acontece quando o ser humano dentro de um relacionamento se esquece? Ele não está vivendo esse relacionamento. Aí fica a pergunta, se não é ele que está ali, é a vontade do outro, quem é que está com o outro, né? Então é uma pergunta que eu sempre faço. Se você está vivendo somente as necessidades do outro e vivendo aquilo que o outro quer, quem é que está nessa vida, né? Se não é você. Então fica essa pergunta, né? Talvez para uma próxima entrevista, mas eu acho muito interessante nós fazermos sempre essa observação sobre nós mesmos. Puxa vida, né? O tempo passa muito rápido e nós chegamos ao final de mais um Foco no Positivo. E temos assunto para horas e horas e horas de entrevista. Carla França, escritora, psicanalista, pessoa do bem que busca levar uma vida de conforto ou mais conforto ao próximo. Foi realmente, pode escrever, um prazer imenso conversar com você sobre o ser humano e suas imensas possibilidades de construir e viver o novo. Muito obrigado pela sua participação no Foco no Positivo. Um abraço, muito obrigado de coração. Eu que agradeço essa oportunidade maravilhosa, né, de estar aqui nesse programa Foco no Positivo, que eu já adorei o nome, né?
Te agradeço por esse espaço, por permitir que eu mostre um pouquinho do meu trabalho, né, do meu dia a dia, de quem eu sou, de como eu trabalho, como eu cuido dos meus pacientes, né. Eu acho que é muito importante o ser humano hoje entender que a terapia é para todos, é uma necessidade que todos nós temos, né, de nos encontrar, de nos entender, de deixar padrões que nos machucam ainda, né. Então, se todos conseguirem tirar um pouquinho de proveito dessa entrevista, eu já vou ficar muito feliz. Mais uma vez eu te agradeço, meu colega, meu amigo, por essa oportunidade e espero ter outras oportunidades e que possamos estar sempre, né, em prol daquele que realmente precisa de uma palavra, de um tratamento e de um entendimento diferente. Até a próxima! Antes de encerrarmos o programa de hoje, nós vamos ao comunicado do Ministério da Saúde. Neste primeiro momento do movimento nacional pela vacinação, os esforços estão concentrados na retomada das altas coberturas vacinais contra a Covid-19. Por esta ser a atual emergência global de saúde, é muito importante todos pensarmos positivamente. O foco inicial está nas pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença, como idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições permanentes, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Mas esta também é uma oportunidade para quem não faz parte do grupo prioritário e ainda não completou o esquema vacinal primário, com 2 doses, ou não recebeu a dose de reforço. Nesse sentido, o Ministério da Saúde enfatiza a necessidade da imunização complementar. Ter o esquema vacinal completo é fundamental, porque com o passar do tempo, o organismo pode perder a memória imunológica contra o vírus. Estudo realizado pela Fiocruz com mais de 1,5 milhão de pessoas revelou que 6 meses depois da segunda dose, os anticorpos haviam caído entre os pesquisados. Com o reforço na imunização, eles voltaram a subir consideravelmente. A complementação do esquema primário ou a aplicação da dose de reforço nas pessoas que não estão incluídas nos grupos prioritários desta etapa no movimento nacional pela vacinação está sendo realizada com a vacina monovalente da seguinte forma. Atenção! 1 dose de reforço a partir de 4 meses da segunda dose do esquema primário, para pessoas na faixa etária de 5 a 39 anos de idade. 2 doses de reforço para pessoas na faixa etária de 40 a 59 anos. Para mais informações, acesse gov.br/vacinacal.